todos, esse é um vídeo de apresentação a respeito do Shell Script, né? Uma linguagem onde a gente pode automatizar algumas tarefas no sistema operacional. Então, o Shell ele é o interpretador de comandos, né? É esse ambiente que a gente utiliza para executar comandos na máquina, né? Então, o usuário ele consegue se comunicar com o sistema operacional através desses comandos. Ele consegue executar alguns comandos no Shell. E o Shell ele possui uma ferramenta de programação. A gente pode agrupar uma série de comandos criando um script. E esse script ser executado pela máquina. E depois a gente pode, inclusive, colocar esse script para ser executado de forma automática pelo sistema operacional, através de uma ferramenta que a gente agenda as tarefas, que é o cron tab, a tabela de cronogramas do sistema operacional. Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Então eu estou aqui no meu ambiente, né, no meu shell, e esse ambiente me permite executar uma série de comandos. Por exemplo, quando eu utilizo echo Igor, né, esse comando ele é executado e me tem um retorno, né? Existe um retorno aqui para esse comando, tá? Mas eu posso colocar esses comandos dentro de um script, né? Então é o que a gente está começando a fazer. Para isso, eu preciso criar um arquivo executável e nesse arquivo executável ele deve conter os comandos a serem executados. Tá? Então, eu vou abrir aqui um arquivo novo, vou utilizar o editor Nano, que é mais simples, e vou colocar aqui um exemplo, tá? Como exemplo.sh. Então, em geral, a gente tem os arquivos de Shell Script com a extensão .sh, né, para mostrar que ele é um arquivo do tipo Shell. Nesse programa, né, nesse arquivo, primeiro a gente vai iniciar explicando para o sistema quem é responsável pela execução desse script, né? Então a gente indica aqui que o responsável por encontrar esses comandos é o bash. Então, a gente utiliza essa primeira linha aqui, sempre para mostrar quem é que vai executar esses comandos, né? Então, começa sempre com hashtag, exclamação, /bin, /bash. Tá? Em geral, é sempre assim que começa um script, shell script. Então, a gente pode utilizar aqui os comandos do sistema operacional, do nosso shell. Então, eu posso colocar aqui echo hello world. Posso colocar também, por exemplo, pwd. Pwd é para a gente mostrar qual é a pasta que a gente está. É um comando também do sistema operacional. Posso colocar ls, cd, enfim, uma série de comandos. Eu vou salvar esse arquivo e eu vou dar a esse arquivo a permissão de execução, chmod mais x, e aí eu coloco o nome do meu arquivo, exemplo.sh. Tá? Depois que eu fizer isso, esse arquivo ele já tem permissão de execução e tem os comandos lá nele. Eu posso executar usando /, o nome do arquivo. Então, ele executou o echo, me retornando hello world. O pwd me retornou aqui a pasta atual que eu estou, né, /home, /igor, e o ls me retornou os arquivos, atividades, exemplo 4 e exemplo.sh. Então, eu executei aqui o meu primeiro programa em Shell Script. Eu vou aproveitar aqui que já existe esse programa e vou adicionar algumas funcionalidades. Por exemplo,
uma variável, né? Para adicionar uma variável, eu posso utilizar a variável direto, né? Então, não é necessário fazer a tipagem da variável, como em C, ou como em Java, outras linguagens de programação. Basta eu utilizar essa variável, certo? Então, eu posso colocar aqui, ó, nome igual, esse igual é junto, tá? Na atribuição, no shell script, a gente coloca junto aqui. Igor Alves. Fechei aqui. Então, eu já fiz o uso da variável nome, tá? A variável se chama nome. E aí, eu posso, para utilizar o valor da variável, eu coloco ela começando com o dólar, certo? Então, quando eu utilizo a variável, eu coloco um dólar na frente. Salvei. E agora eu vou executar esse meu exemplo. Tá? Ele só mostrou ali que eu imprimi o nome Igor Alves, que estava salvo na variável. A gente pode utilizar o comando read para capturar a entrada do teclado. Então, uma interação com o usuário poderia ser do tipo, digite seu nome, e aí espera que o usuário digite o nome, né? Quando eu coloco read, eu crio a variável e coloco o que o usuário digitou dentro dessa variável. E imprimo essa variável. Vou executar. Ele vai pedir aqui para que eu interaja através do teclado. E ele vai imprimir o valor que ele capturou, jogou na variável, ele vai imprimir na saída padrão. Então, como qualquer linguagem de programação, também existe os testes condicionais, né? No shell script, a gente utiliza o if. Aqui nesse programa, eu estou pedindo um número e estou jogando esse valor que o usuário digita no teclado nessa variável chamada número. E aí eu faço o teste utilizando o comando if. Coloco if, espaço, e coloco aqui dentro o teste que eu vou fazer. Número. Vou fazer o teste comparativo, eu uso "-e", e vou comparar com 0, por exemplo. Coloco then, e aqui dentro eu vou fazer a ação se essa condição for satisfeita. Você digitou 0. Para terminar o if, eu utilizo o comando if, que é o contrário do if. Salvo e vou executar o arquivo. Digitei um número que não é 0, ele não fez nada, não tomou nenhuma ação. E quando eu digitar 0, ele vai tomar aquela ação, né? Vai digitar lá, vai retornar e eu digitei o número 0. Então, além do if, a gente pode ter também o else. E no shell script tem uma junção interessante que é o else com o if. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um encadeamento de testes e aí a gente coloca if, else, if. E aí o shell script criou o elif, né, que seria a junção do else com o if. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Se o número for igual a 0, então você digitou 0. Vou colocar elif, que significa se não, se, né? E aí eu coloco um outro teste, né? Já que é o se,
eu vou colocar um outro teste. Então, se esse número for... Aí o comparador é GT, que é maior do que, greater than, maior do que. Então, se for maior do que zero, significa o quê? Que ele digitou um número positivo. E aí eu posso usar também o else normal. Como eu não vou fazer nenhum teste, eu uso só o else aqui. Né? Eu não coloco o teste, né? Nenhum teste. Então, se não for zero, se não for positivo, então significa que ele é negativo. Vou salvar e vou executar esse arquivo. Então, vou digitar um número maior que zero, número positivo, zero, zero e negativo, número negativo. Tá? Então, eu posso fazer o encadeamento aí de testes de condição. Então, eu tenho aqui o teste de condição de igualdade, menos aqui, o teste de que é maior do que, e eu posso fazer o teste também que é menor do que. Então, só para mostrar para vocês que o menor que é LT, less than. Então, se for menor do que zero, vou só trocar aqui para dizer que ele é negativo, porque se for menor que zero é negativo, e se não, é porque ele é positivo. O programa é a mesma coisa, mas é só para mostrar que o operador comparativo aqui pode ser também LT, que é less than. Então, assim como toda linguagem de programação, o Shell Script também tem os laços de repetição. Então, o laço de repetição pode ser o for, pode ser o while, pode ser o do while. No caso do for, a gente faz uma repetição controlada, certo? Aqui eu vou fazer uma repetição e aí a gente coloca o nome da variável. Não precisa ter declarado essa variável, tá? Então, se não existir a variável, ele cria para a gente, não tem problema. Tá? Então, a tipagem é fraca, não precisa declarar nem nada. Né? Coloco o do, né? Então, para contador de 1 a 4, ele vai repetir, né, de 1 a 4 e vai aumentar, incrementar esse valor de forma automática. E eu posso colocar a mensagem aqui dentro. E posso usar a variável contador, que está dentro lá do for. Tá? Então, ele cria a variável contador, incrementa sozinho essa variável e executa o que está lá dentro. Vou colocar aqui o sleep, que é só para ele esperar um segundinho antes de imprimir a outra mensagem. E para fechar o do, eu utilizo o done. Ok? Aqui eu vou executar. E ele executa as 4 vezes do laço de repetição. Então, eu tenho o laço for, mas eu também posso utilizar o laço while. Né? Eu vou iniciar uma variável aqui, porque o while ele sempre começa com um teste. Né? Coloquei contador recebendo 1 e vou fazer o início com o teste. Então, enquanto o contador for, por exemplo, menor do que 4, 4, passa e imprimo a minha variável. Fazem contador. Vou colocar o sleep, esperar um pouco, e aí eu preciso incrementar a variável.
Como está dentro da mesma linha, a atribuição ela precisa do let. Tá? Então, quando for utilizar uma variável que tenha, seja incrementada, a gente precisa tomar o let. Então, contador vai receber o valor de contador mais e para fechar o done. Salvo, vou sair e vou executar esse arquivo. Quando a variável tornou 4, aí ele saiu do while. Saiu antes de executar a ação, certo? Então tá aí o for e o while para você. Então, gente, essas são as principais funções e a sintaxe do Shell Script. A gente consegue automatizar muitas tarefas e consegue fazer alguma programação ali dentro do próprio sistema operacional, sem precisar de linguagens específicas de programação. O próprio Shell possibilita um recurso bem grande. A gente consegue utilizar todos os comandos do Shell dentro do Shell Script. Tá? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!